Bom, vamos às cenas comentadas do Hamlet de 1948, o famoso filme dirigido e protagonizado, né, pelo Laurence Olivier, que segundo alguns críticos foi o que fez o melhor, o Hamlet. Foi o primeiro filme britânico a ganhar o Oscar de melhor filme, também ganhou o Oscar de melhor ator. E o Olivier teve que, digamos, né, sintetizar mais a peça, então ele cortou o tema do governo, tirou os elementos políticos como o Fortinbras, o Rosencrantz e o Guildenstern. E nessa primeira cena aqui a gente já vê o que? O Marcelo e o Bernardo que estão ali junto com o Horácio, e o Horácio não acreditava que o fantasma existia, o espectro, né, mas aí ele aparece. E aqui já vemos a frase clássica do Horácio, né? Algo de podre no reino da Dinamarca. Ó. E aqui a gente já cai para o discurso do rei Cláudio, né? Enfim, sendo anunciado ali, já junto com a rainha. Um casamento às pressas. E o discurso dele é exatamente, né, que a Dinamarca não pode parar, mesmo com a morte do rei. Então ele assumiu o trono, se casou com a viúva, a Gertrudes, e o rei Cláudio agora é o rei da Dinamarca. Tá ali já o Polônio, enfim, já o puxa-saco, né? Ou seja, podemos pensar no rei morto, mas temos que pensar também em nós dinamarqueses. Por isso que ele assume o trono e também se casa com a rainha aí. Só que o Hamlet ele acaba não entendendo, né? Ó, morto apenas 2 meses, meu pai. E, enfim, né, a mãe já foi se casar. É aquela questão da fragilidade feminina. Aqui já vemos o Laurence Olivier, que vai fazer então o Hamlet, fazendo um monólogo de pensamento aqui, né, dentro dessa questão sobre a mãe, sobre a fragilidade feminina. Ele está comparando aqui, na verdade, né, a diferença entre o pai dele, querido e tudo mais, e o tio dele, né, um pilantra. Aqui a gente vê, né, o Laertes está indo para a França e o Polônio, o pai dele, vai dar conselhos. Ó, conservar os verdadeiros amigos. Não entrar em briga, mas se entrar, impõe o medo no adversário. Não ostentar. E o principal, né? Seja fiel a si mesmo. Bom, aqui o Hamlet, então, né, vai conversar com o fantasma do pai. Ele vai dizer, eu sou o espírito do teu pai, o espectro, condenado por certo tempo a vagar durante a noite. O pai está explicando quem é, então, né? Até que os crimes sejam purgados. Então está explicando porque está de volta ali. Ele vai pedir, então, vingança pelo seu assassinato. E o Hamlet já se assusta, né? Assassinato? Como assim, né? Porque a versão que foi passada é que o rei Hamlet morreu de picada de cobra.
Mas ele vai revelar pro filho, fica sabendo que a cobra que me picou, na verdade, usa agora a coroa do reino da Dinamarca, né? E aí o Hamlet se liga, ó, meu tio, exatamente. E aqui aquela ideia agora de que o Hamlet, a partir de agora, vai se fazer louco para os demais, digamos, para botar o projeto dele de vingança. Bom, toda a cena que nós temos, né, linguagem é interessante, né? Aqui o Polônio ele quer explicar que ele acha que a loucura do Hamlet é por amor, né, pela rejeição da filha dele, Ofélia, pelo Hamlet. Mas só para falar isso, vocês imaginem quanto de rodeio ele vai ficar fazendo, né? E aí a rainha depois vai se irritar, né? Pede para ele ir direto ao assunto, não ficar de rodeios. Porque o dia é dia, a noite é noite, o tempo é tempo. Seria desperdiçar dia, noite e tempo. E ele diz que vai ser breve, mas enfim, né? A cara da rainha ali, tipo, né? Cale-se, 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 você me deixa louco, né? Mais fatos e menos rodeios. Ele diz que não usa rodeios, né? Bom, aqui o famoso monólogo. Ser ou não ser, eis a questão. Ou seja, viver ou morrer, eis a questão. Bom, aqui nós temos, né, a questão da chegada dos atores, que depois vão fazer a interpretação, a encenação de uma peça. O teatro dentro do teatro, o Polônio anuncia ali. Ou seja, eles interpretam tudo, né? Essa é a verdade. É um bom polônio, não podemos negar. E a chegada dos atores. O Hamlet fica bobo, né? Porque ele sabe também declamar. Gosta do teatro. E aqui a questão agora é que ele vai ensinar, digamos, dar uns toques para os atores, né? Não exagerarem na encenação, não gesticular demais, não gritar, ó, não gesticular com exagero. Bom, vamos para a peça dentro da peça, na encenação agora. Vem o ator e faz o prólogo, bem curtinho. Legal também. Bem curto o prólogo. Ele diz que é curto como o amor das mulheres, de novo, para dar nos dedos, né, enfim, da relação que está acontecendo com a mãe. O Horácio já no bico do Cláudio, o cenário sendo montado. Aqui entram então o rei ator e a rainha atriz, se apresentam, fazem uma pantomima, sem voz, apenas o gestual.
que se amam. Não tem fala mesmo, né, no original do Hamlet, aí, ó, só encenação. Mostram que se amam, a questão da fidelidade. É uma cena bem montada, conforme o texto original aí do Hamlet. A questão da câmera também, a câmera vai passeando. Ele diz que vai, né, pelo gestual ali que ele vai dormir. Câmera passeando. Legal, bem montada a cena. Aí vem o ator, o Luciano, né? Vê que tá sozinho ali, não tem testemunha nenhuma. Pega o veneno e vai inserir no ouvido do rei ali, né? E nesse momento o rei Cláudio fica totalmente desorientado, desconcertado ali mesmo, né? Tá chamando a atenção de todo mundo. Tá dando mostra, na verdade, né, de que sentiu o peso da peça mesmo. E aí até o Polônio vai olhar pro rei, ó. Todo mundo olhando pro rei, o rei passando mal ali. A câmera passeando. Aí vem a atriz rainha, né? Se dá conta de que o marido morreu. E aqui a gente vê o ator chegando atrás, o Polônio, querendo saber o que está acontecendo com o rei Cláudio. Até que o rei explode, né? E manda parar a peça, basicamente, né? Bom, aí o Hamlet tem agora a confirmação mesmo, né? Exatamente pela postura do rei frente à peça aqui, que ele matou realmente, né? O seu próprio pai ali. O pai do Hamlet, né? E agora o Hamlet prepara para matar o Cláudio, o tio dele. Tá ali, ó, a ocasião é só matar. Mas lembrar por que ele não mata. Porque o Cláudio está rezando. Isso não é legal pro Hamlet, matar o Cláudio rezando, né? Porque daí ele iria pro céu e não pro inferno. Essa cena basicamente está em todos os filmes, né? Exatamente, seria uma recompensa ele ir pro céu e não uma vingança. E aí o Cláudio ali, né? Aquela ideia de que as palavras dele vão pro céu, se alçam, né? Mas os pensamentos não. Palavras sem pensamento, jamais o céu alça. Bom, aqui a morte do Polônio, né? Eu adoro todos os polônios, eles matam a pau, né? E o Hamlet vai lá. O Polônio é o palavroso, o retórico, puxa-saco, né? E ele vai dizer para a rainha que ele vai ficar agora atrás da cortina ali, da tapeçaria, digamos, né? E para a rainha falar duro com Hamlet e tudo mais, que ele vai ficar ali ouvindo esse diálogo entre o Hamlet começa uma pequena discussão entre mãe e filho. Ele larga na cama. E aí ela pensa que ele tá louco, né? Enfim, que ele vai até matá-la. E ela vai gritar por socorro. E aí que o Polônio vai acabar e ele vai lá e mata o Polônio. Ele pensa no primeiro momento que é o rei, né?
Aí quando puxar vai ver que não é. E aí mata o Polônio. E aquela ironia final, né, enfim, de que o zelo demais, a proteção puxa-saquismo demasiado pode trazer problema. Bom, aqui a gente vê a morte da Ofélia. A câmera passeando ali pelo castelo, né? Ela já tinha enlouquecido nessa cena aí. E agora a gente vai para a morte dela. Diz que um ramo invejoso se quebrou, né? Mas aí é a questão toda de se ela procurou ou não a morte. As roupas se espalharam, se abriram igual uma sereia, sustentaram ela por algum tempo. Ó, aparece ela cantando, enlouquecida aí com as suas flores. Só que depois, claro, a morte. Sustentaram por algum tempo. A morte da Ofélia aí. Bom, aqui vamos com um diálogo com o coveiro, né? Mostrar a caveira, o crânio de Yorick, morto já fazia 23 anos. Ele vai revelar que é o Yorick. E o Hamlet pega, né, o crânio, porque ele se lembra que quando ele era criança, né, ele brincava com o Yorick, o bobo da corte. E aqui uma cena bem legal, né, porque tá vindo o cortejo para fazer o enterro da Ofélia, e aí a câmera pega o Hamlet e o Horácio meio que se escondendo. E aí os dois já vão comentar, né, que vem que é um funeral simples, que indica que foi um suicídio. Ó, quem é que estão acompanhando, né, com tão pobres rituais? Isso indica que quem trazem tirou sua própria vida, ou seja, a questão do suicídio aqui. Bom, aqui vamos pro duelo de floretes, né? A câmera foca bem ali, né, os dois floretes. Reparem, um com aponta o botão e o outro não. Hamlet vai acertar o Laertes, vai ficar 1-0. O rei já tinha envenenado aí a taça, né? E aí a rainha acaba bebendo. O Cláudio se atucando, diz para ela não beber, né? O tiro saiu errado agora, digamos assim, e ela vai beber. O Laertes diz que vai ferir o Hamlet agora, né? Mas pro rei não importa tanto, né? E ele vai lá e machuca, né? Desprotegido o Hamlet. E reparem, né? O Flood estava envenenado. Aí os dois vão de novo, né? Ó, a cena bem original, pra cima. E aí a troca de floretes. O Hamlet vai ver, né, que não tem um botão ali, tem a ponta apenas.
Laertes jogou sujo. E o Hamlet agora vai ferir o Laertes também com florete envenenado. Bom, a rainha também tá morrendo aí, né? O Hamlet se preocupa com a mãe, que está acontecendo com ela. O rei diz, ela tá assim porque viu vocês dois sangrando. Ela vai dizer, não, Hamlet, é a bebida. A bebida estava envenenada. E aí ele quer saber quem é que é o traidor, manda fechar as portas, né? E o Laertes vai acabar revelando. O Laertes revela, né, do florete envenenado. E quem é que é o culpado? E aí, uma cena bem de aventura, né? Ele vai lá e mata o próprio tio aí, o Cláudio. Faltou aqui a cena em que ele vai colocar também, né, digamos, faz o rei beber ainda o resto do vinho envenenado. E aqui no final, as últimas palavras dele, né, pede pro Horácio ficar vivo, não se matar, porque o Horácio queria se matar também, né, e para contar a história do Hamlet, ter alguém que fique com a memória da história toda do Hamlet, do que se passou ali no reino da Dinamarca. E o final, né? O resto é silêncio. As últimas palavras ditas pelo Hamlet. E aqui então foi, né, o famosíssimo Hamlet de 1948 do Laurence Olivier.